Hoje eu vou falar com os ouvintes a respeito da Assembleia de Condomínio após a Lei 14.010 de 2020, né? Essa lei, ela surgiu agora na pandemia, ela foi formulada na pandemia exatamente com a finalidade de regulamentar as relações jurídicas do direito privado, né? Regulamentadas aí pelo direito civil da pandemia. Um dos assuntos abordados pela lei diz, por exemplo, a respeito do mandato dos síndicos. As sindicaturas que se encerravam após março de 2020, por força de lei, foram prorrogadas até 30 de outubro desse mesmo ano, 2020, exatamente para evitar a finalidade de reunião, né? Assim, a reunião presencial, né? Que normalmente acontece aí, a reunião de assembleia para deliberar o síndico sobre a sindicatura, enfim, eleição de contas. Apesar disso, é importante trazer que a lei ela determina que, mesmo com essa extensão do mandato do síndico, o dever de prestar contas deve ser regularmente mantido, sem qualquer tipo de adiamento. Com certeza. Graças a Deus, exatamente. Mas o mais importante que a lei trouxe também, em relação ao condomínio, foi a possibilidade, a autorização para que as assembleias extraordinárias e ordinárias possam ocorrer de forma virtual, né, a fim de evitar aglomeração e contágio de moradores. Qual é o problema? Qual é a questão que eu trago aqui para os ouvintes? É que essa lei ela perdeu a vigência dela em 30 de outubro de 2020. Pelo menos em relação a esse ponto, de possibilidade. Perdeu a vigência. Ela só tinha. Mas a pandemia não acabou. Exatamente. Assim, mas quando o legislador fez a lei, ele não se 30 de outubro, ele não imaginava que ia perdurar tão mais tempo como está acontecendo. E aí, mesmo a lei tendo acabado, a lei perdendo a vigência, que a gente fala mais tecnicamente, mesmo isso acontecendo, agora o que está acontecendo junto com isso é uma segunda onda, né? É um agravamento aí, novamente, da situação do coronavírus. E aí, o que acontece? A gente tem recebido muito no escritório o questionamento dos síndicos de como a assembleia deve ser feita. Já que a lei que permitia virtual perdeu a vigência, como é que agora deve ser feita? Já que a gente não pode permitir aglomeração, né? E aí, alguns profissionais vêm recomendando que a assembleia volte a ser realizada presencialmente. O problema de ser realizada dessa forma é que a aglomeração desses moradores, em um ambiente muitas vezes que é fechado, pode impedir que o morador compareça à solenidade. Então, um morador mais idoso, alguma pessoa que tem ali uma diabetes, algum outro tipo de problema que possa, né, agravar um quadro de coronavírus, ele vai se sentir impossibilitado de comparecer na Assembleia por risco de contaminação, né? Essa situação, ela sujeita o condomínio a uma eventual demanda judicial para anular a Assembleia. Entendeu? Entendi. Então, o que a gente vem recomendando lá no escritório? É um formato híbrido, ou seja, uma parte presencial, entendeu? Uma parte presencial e outra parte virtual. E aí, como é que... Maravilha! E como é que dá essa virtual, né? Com a utilização das plataformas digitais, mais ou menos como a gente está fazendo agora também, com microfones, câmeras, e transmissão ao vivo para o condômino que esteja no formato virtual. E aí, diante disso, esse morador, esse condômino, ele vai poder optar qual é a melhor forma de participar da solenidade, reduzindo, assim, essa possibilidade do risco dessa demanda judicial de nulidade. O único detalhe que eu chamo a atenção aqui para os ouvintes é uma possibilidade, um caminho, né? O único detalhe que eu chamo a atenção para os ouvintes é a atenção com o edital de convocação. É importante que o edital, que é vinculante, né, para o corpo do condomínio, para os moradores, que seja informado no edital qual a plataforma que vai ser utilizada pelos condôminos, instruções para que pessoas idosas que não tenham tanto conhecimento, para que eles possam manipular o aparelho celular, o computador, a fim de poderem participar de modo mais efetivo. Só caminhando atos comuns da Assembleia, né, como, por exemplo, assinar a lista de presença, que é essencial, né, a verificação das procurações, que muitas vezes um morador tem várias procurações, a realização da ata da Assembleia, esses detalhes, eles são importantes. Eles são detalhes, mas são imprescindíveis ali para a rigidez da Assembleia.
e eles devem ser previamente esclarecidos ou no corpo do edital, ou em outro canal de comunicação disponibilizado pela administradora ou pelo síndico. E aí, diante desse risco, o que eu recomendo aqui para os ouvintes é que, enfim, contactem o seu advogado de confiança, né, ou contactem a administradora, exatamente para auxiliar nesse procedimento da confecção do edital, enfim, de tirar dúvidas. É a minha recomendação, Maria.